Um outro quesito que é muito interessante, que tem crescido muito recentemente, são os cosméticos sólidos, né? A gente divulgou bastante no Instagram há pouco tempo sobre o shampoo sólido que a gente desenvolveu, o condicionador sólido, e por trás deles, desse conceito de cosméticos sólidos, tem muita coisa interessante e tem uma causa nobre por trás, que eu acho interessante divulgar e difundir isso, porque eu vejo que é uma tendência e uma evolução mesmo para a gente, assim, e que é assim, o principal ponto é a economia de água, né? Porque os cosméticos, por exemplo, os shampoos e condicionadores, eles possuem um teor de água muito elevado. Então, quando você faz cosméticos sólidos, eles não possuem água na sua composição, e com isso você tem uma economia de água considerável. Além disso, uma outra causa que eu acho muito nobre, muito importante, que é a contribuição com o meio ambiente, é que, primeiro, o ponto 1 é que com os sólidos você consegue reduzir a geração de embalagens, né? Porque e isso é também uma coisa cultural que eu acho legal da gente trazer para a gente, assim, porque eu percebo que tem uma tendência muito forte em valorizar, e é natural mesmo, né? A gente valoriza bastante uma embalagem bonita, né? Isso atrai e envolve o consumidor de uma forma geral. Mas quando a gente traz o impacto disso, tanto como geração de resíduo, né? Geração de resíduo, consumo de, por exemplo, se a embalagem for de papel ou de plástico, tudo que envolve uma embalagem, né? Desde a produção até na vida útil inteira de uma embalagem, que é o nascimento e a sua morte, né? Posso dizer assim, que é a produção, os insumos, o consumo dos insumos que envolvem produzir uma embalagem até o fim da sua vida, né? Que é a decomposição dela e os anos, por exemplo, que demoram para decompor uma embalagem de plástico, ou de toda uma logística envolvida para reciclar essa embalagem, né? A gente pode começar a difundir esse conhecimento de valorizar o produto raw, que a gente diz em inglês, né? Que seria ele. E fora isso está muito mais difundido e muito mais valorizado. A gente difundir, comprar produto a granel mesmo, sabe? E não ser seduzido, e não necessariamente ter que ser seduzido por uma embalagem muito bonita. E aí, nesse contexto, os cosméticos sólidos, eles podem agregar isso. Hoje, como esse impacto das embalagens, de uma embalagem bonita, ela ainda desempenha um papel importante no consumidor, e não existe existem cosméticos sólidos que vêm com a embalagem, mas porque quem manda também vai ser o consumidor. Então, à medida que isso for mudando e né, as empresas perceberem essa mudança de consciência do consumidor, a gente consegue evoluir nisso também, né? Assim, consegue produzir cosméticos brutos, assim, sem ter que ficar consumindo embalagem e tudo mais para seduzir o consumidor. E aí a gente muda essa dinâmica e eu acho muito interessante evoluir nesse ponto, assim. Então, esse é um ponto principal sobre o conceito, né, dos cosméticos sólidos, além da economia de água que eu já falei. E um outro ponto que às vezes é um pouco mais complicado das pessoas entenderem, que eu gosto sempre de falar, é que, assim, o nosso transporte no Brasil, por exemplo, né, de distribuição de produtos, é majoritariamente rodoviário, né? Ou seja, caminhões que transportam os produtos. Vamos trazer para a nossa situação aqui, né? Um produto cosmético, ele é produzido num lugar e ele é distribuído para venda por caminhões. E isso envolve queima de combustível fóssil, né?
majoritariamente, apesar da gente ter etanol de fontes renováveis, hoje a gasolina, que é um combustível fóssil, é muito utilizada ainda, gasolina, diesel e etc. E aí essa queima de combustível fóssil gera poluição atmosférica, CO2 e etc. E quando a gente consegue otimizar essa distribuição, a gente consegue ter um impacto nisso, né? Na diminuição de geração de poluição atmosférica e etc. E é isso que a gente consegue com os cosméticos sólidos, porque como eles são muito mais concentrados pela ausência de água, a gente consegue transportar num mesmo caminhão muito mais shampoo ou muito mais condicionador do que se a gente estivesse transportando um condicionador e um shampoo líquidos, né? Então, esse ponto é muito interessante e muito rico de ser explorado nos cosméticos sólidos.